Pronto, então vamos começar, tá certo? Eu vou desligar o meu vídeo também, que ajuda em manter a conexão. Pronto, pessoal. Então, neste nosso terceiro encontro síncrono, nós vamos falar sobre o equilíbrio químico e a termodinâmica, né? Então, é a nossa primeira aula de equilíbrio químico. Eu pedi para que vocês assistissem, né, por meio da Débora, da monitora de vocês, o vídeo da aula 7 do curso de Fundamentos da Química Analítica, de Agronomia, porque lá a gente fala também sobre equilíbrio químico, sendo que é uma abordagem um pouco diferente, certo? A ideia de equilíbrio químico que a gente tem aqui no curso de Química, ela é mais completa, mas a ideia continua sendo a mesma. Então, por isso que eu pedi para que vocês assistam, né? Se não assistiram ainda, é só ir lá e assistir na página, né? Onde ficam as aulas de Química Geral. Então, é bem interessante, tá certo? Vocês acompanharem, até porque alguns dos exercícios que vocês vão fazer na próxima atividade tem bastante relação com os exercícios, os exemplos que eu faço lá, tá certo? Pronto, eu vou deduzir para a gente aqui a fórmula, a expressão matemática. Eu não gosto desse termo fórmula porque é uma questão decorativa, né? Mas é a nossa expressão matemática da energia, da constante de equilíbrio. Sendo que eu queria enfatizar um ponto que, se vocês acompanharam lá a aula de Fundamentos da Química Analítica, né, do vídeo que está lá disponível na página, eu falo sobre a natureza do equilíbrio químico, tá certo? Então, por que isso é importante? Eu reenfatizar, né? Porque a maioria dos livros didáticos, vocês que vão ser todos docentes do ensino médio, né, em um primeiro momento, os livros, eles compartimentam muito a química. Então, você vê lá termoquímica, você vê lá cinética, equilíbrio, soluções, tá certo? Reações químicas, estequiometria, não é isso? Os gases, você vê tudo compartimentalizado. Sendo que a ciência, ela não é feita de compartimento, né? Na verdade, o equilíbrio químico, ela não é um tópico da química, ela é, por assim dizer, né, sendo poético, o equilíbrio químico é a própria química, tá certo? Porque todas as soluções que nós preparamos no laboratório, as reações químicas que nós preparamos, que nós analisamos, que nós quantificamos, elas todas acontecem no estado de equilíbrio. Então, é muito importante que vocês tenham essa ideia de que o equilíbrio químico, ele é natural, tá certo? Então, vou até escrever aqui, né? O equilíbrio químico, o equilíbrio de uma maneira geral, né, tanto químico quanto físico, ele é natural. Então, quando a gente faz as titulações no nosso laboratório, que são determinações quantitativas, como, por exemplo, de aço e base forte, isso nós avaliamos, nós determinamos a concentração dos íons H+, ou dos íons OH-, né, que é como produto da nossa reação, no momento do equilíbrio, tá certo? Por que isso? Porque se nós não trabalharmos no momento de equilíbrio, ainda haverá uma variação de concentração, tá certo? Então, a nossa reação química não é reagentes formando produtos, não é isso? Então, se eu quero determinar a concentração de um produto daquela minha reação, mas se aquele produto ele ainda está sendo formado, tá certo? Ou está sendo degradado, eu não vou conseguir saber a concentração dele. Então, eu vou ter aquela eterna incógnita. Então, todas as medidas que a gente faz, qualitativa, quantitativa, instrumentais, certo? A gente faz no estado de equilíbrio.
Se a gente não trabalha no estado de equilíbrio, nós estamos trabalhando com a cinética, né? Então, nós estamos avaliando a velocidade da reação. Então, muitas vezes, por exemplo, para fazer uma análise espectrofotométrica, por exemplo, onde a reação é mais lenta, então a gente avalia por tempo, minuto a minuto, tá certo? Por meia hora, 1 hora, 2 horas, como está a estabilidade daquele meu sinal químico, né? Aquele meu sinal analítico, no caso. Tá certo, pessoal? Então, é interessante que vocês tenham em mente isso, porque a maioria dos livros, né, eles colocam condições de equilíbrio. As condições, elas existem não para limitar a naturalidade, né, a espontaneidade do equilíbrio químico. Ela existe como forma de controle, tá certo? Então, eu tenho que controlar o meu sistema de estudo, porque senão eu vou ter resultados e esses resultados não vão ser significativos, então eu não vou poder usar esse resultado para nada, tá certo? Então, se eu quero, por exemplo, na reação mais simples que a gente tem no laboratório, determinar a concentração de íons H+, por exemplo, você já deve ter feito lá em química experimental no primeiro período, né? Se eu quero determinar a concentração de íons H+, com a concentração de íons OH-, que fica aqui na minha bureta, né? Certo? Se eu quero determinar isso e eu desconheço a concentração de um, então eu não tenho como determinar a concentração do outro, tá certo? Porque eu preciso dessa relação estequiométrica, tá certo? Então é isso. Então eu preciso de parâmetros para que eu consiga descrever a minha análise, tá certo? Senão eu não consigo. Ok, pessoal? Então, tenham em mente isso, certo? Então, tenham em mente que a gente precisa entender o equilíbrio químico com naturalidade, tá certo? Então, a gente sempre trabalha no laboratório de química com situações de equilíbrio, ok? Pronto, então vamos voltar aqui. Vamos primeiro fazer a demonstração, não é, da equação termodinâmica da constante de equilíbrio, tá certo? Então, a gente viu no último encontro síncrono, né, que está disponível para vocês lá na nossa sala de aula e na páginazinha lá do YouTube, a gente viu que a energia livre de Gibbs, não é isso? Ela vai ser igual ao trabalho máximo, não é isso? De não expansão. Então, a gente demonstrou isso, tá certo? Então, a gente demonstrou que ΔG é igual ao trabalho máximo de não expansão, certo? Isso significa que não ocorre trabalho de expansão, ou seja, não há aumento de volume, né? Meu volume, ele permanece constante, tá certo? Então, nós vamos escrever infinitesimalmente, né, na forma derivada, a seguinte expressão. ΔG é igual a V dP, tá certo? E vamos trabalhar com essa equação aqui. Existem outras maneiras, tá certo? De você fazer a descrição dessa fórmula, tá certo? Porque são estudos termodinâmicos. Então, você tem várias maneiras, várias formas de você chegar ao mesmo resultado, tá certo? Que, no caso, é a nossa equação final. Então, o volume aqui, você vê que ele é constante, né? O volume aqui, ele é constante, que é o meu trabalho de não expansão, e a minha pressão, ela vai variar, tá certo? Então, tem um significado para isso, ok? Então, a gente vai tentar entender esse significado ao longo dessa aula de hoje. Então, o volume é constante porque o trabalho é de não expansão e eu vou considerar, como eu venho considerando, né, nas outras deduções, nos outros exemplos,
o meu sistema de gás ideal. Então, PV é igual a nRT, não é? A minha equação de estado do gás ideal. Por que eu utilizo o gás ideal? Porque o gás ideal ele é mais simples, né, de trabalhar com as funções de estado. O gás ideal, eu não tenho interação entre as partículas, entre os átomos, entre as moléculas que fazem parte do meu sistema, certo? Então, facilita muito a interpretação, ok? Então, se considerando a minha equação PV igual a nRT do meu gás ideal, eu não posso trabalhar aqui com duas incógnitas, não é? O volume e a pressão. Então, eu vou transformar o meu volume em outra expressãozinha aqui, né? Então, eu vou trabalhar com esse volume aqui para que eu só tenha a pressão. Então, PV igual a nRT, isso implica dizer que se eu isolar o meu V, deixar o meu V aqui paradinho, a pressão ela vai estar multiplicando, vai passar dividindo. Então, V é igual a nRT sobre P, não é isso? Então, esse nRT sobre P, eu vou substituir na minha expressão aqui. Então, eu vou ficar com DG é igual a nRT sobre P dP. Tá certo? Então, substituir, tenho a minha equação agora em termos de pressão. Essas minhas pressões, elas não são iguais, porque não são pressões constantes. Então, tenho uma variação de pressão mesmo que infinitesimal. Então, eu não vou cancelar essas pressões, tá certo? Então, para resolver aqui essa equação infinitesimal, eu vou integrar. Então, isso implica dizer que a minha integral do meu estado inicial ao meu estado final de DG vai ser igual a nRT, são constantes. Então, nRT, eles vão sair da minha integral. Então, eu vou falar com nRT, integral do estado inicial a final, 1 sobre P, né? Ou então dP sobre P. Certo? A gente já resolveu essas integrais nas outras aulas, né? Então, a gente sabe que a integral de dg aqui, que é equivalente à integral de d de x, vai ser g final menos g inicial, e a gente sabe que a integral de dp sobre p, que é a integral de d de x sobre x, vai ser o logaritmo natural, né? ln de p final menos p inicial. Tá certo? Então, a gente vai escrever da seguinte forma aqui. G final menos G inicial, né? Vai ser igual a nRT, ln da pressão final menos ln da minha pressão inicial. Então, essa resposta aqui nós já conhecemos. Tá certo? Pronto, então a partir daqui a gente vai fazer algumas considerações, certo? Muito importantes para a gente. Eu vou considerar o meu G inicial, que é a minha energia livre de Gibbs inicial, igual à energia livre de Gibbs padrão, né? Com zerinho aqui que a gente já falou de estados padrões nas últimas aulas, né? Então, estado padrão significa que para 1 mol da minha substância, a temperatura ambiente e pressão ambiente também de 1 bar, né, aproximadamente 1 atm, eu tenho a minha energia livre de Gibbs padrão. E também eu vou fazer essa mesma consideração para a minha pressão inicial, né? Então, minha pressão inicial eu vou considerar ela igual a P0, a minha pressão padrão, tá certo? Então, de modo que eu posso escrever essa expressão assim, ó. G final vai ficar só o meu G, certo? Porque não faz sentido mais chamar de final. Vai ser igual a G0, certo? Mais
é o meu RT, vou colocar o N aqui que a gente vai cortar ele, N, RT, LN, né, de P0 sobre P, tá certo? P sobre P0, no caso, que é o final menos o inicial, ok? Pronto, essa minha equaçãozinha aqui, eu vou dividi-la por N, tá certo? Então, eu vou dividir pelo número de mols, vai ser G dividido por N, G0 por N, e tudo isso daqui por N também. Então, esse N vai embora com esse, certo? E essa energia livre sobre o número de mols, ele vai me gerar outra propriedade termodinâmica, que a gente vai trabalhar muito com ela, mesmo que desconheça o seu nome. Lá na frente do curso de Físico-Química, vocês vão vê-la de novo, que é o meu Mi, que é o meu potencial químico, certo? Então, o potencial químico, ele é igual a energia livre sobre o número de mols, ou o número de partículas. No caso aqui, é a minha energia livre de Gibbs molar, tá certo? Então, isso aqui quer dizer o quê? Que a minha energia de Gibbs molar, né, na minha situação molar, ela é igual a Mi vezes N, certo? Significa que o Mi, que vai ser o meu potencial químico, ele é dependente do número de mols, né? Então, ele é uma propriedade que a gente chama de extensiva. Ele vai aumentar quanto mais partículas, quanto mais moléculas, quanto mais espécies químicas eu tiver, tá certo? Então, essa ideia de potencial químico, ela é muito importante, tá certo? Para nós aqui. A gente vai tentar entender por quê. Então, deixa eu ir aqui para um outro slide. Então, eu vou considerar o meu G, né? Então, eu sei que a minha energia de Gibbs padrão molar, minha energia de Gibbs molar, ela é igual a μ, que é o potencial químico, vezes N. Então, eu sei que μ é igual a G molar sobre N, que dá a mesma coisa. G sobre N é a minha energia livre de Gibbs molar. Então, eu vou substituir na minha equação o G pelo μ, certo? Potencial é igual a potencial padrão mais RT ln de P sobre P0, tá certo? Então, essa daqui é a minha equação, que ela vai ser muito parecida, a gente vai ver ainda hoje, com a minha equação de Nernst, tá certo? Então, μ é igual a μ0 mais RT ln de P sobre P0, certo? Então, essa daqui é a minha equação do potencial químico para uma variação de pressão para uma única espécie, tá certo? Então, eu posso chamar essa espécie de I, por exemplo, minha espécie, uma única espécie, tá certo? Esse I significa que é individual, de uma única espécie. Esse P sobre P0, ele vai servir para gases, certo? Mas para o que a gente trabalha aqui é soluções, esse P sobre P0, ele vai ser a minha atividade química. Então, para soluções, né, eu vou utilizar o μ igual ao μ padrão, mais RT ln de A. Esse A pequenininho aqui é a atividade química. A gente vai falar mais sobre ele, certo? Então, por que eu estou falando isso? Porque isso daqui já vai ser a minha equação da constante de equilíbrio, né? A minha equação da constante de equilíbrio, sendo que para as minhas reações químicas, eu não tenho apenas uma espécie, eu tenho um conjunto de espécies, né? Eu tenho um sistema de A mais B produzindo C, né, mais D, tá certo? Então, eu tenho várias espécies. E essas espécies, elas têm que ser contempladas nessa minha equação, certo? Então, a gente vai dar
agora um pulo do gato e vai dizer que vai chamar todos os potenciais individuais, né, novamente da energia livre, certo? Padrão molar, certo? Essa daqui, em termos de variação. Então, a gente vai dizer que ΔG de reação, para a minha reação química, é igual ao ΔG padrão de reação mais RT ln de Q, certo? Esse Q aqui é o meu quociente de reação. A gente também vai falar dele. O quociente de reação nada mais é do que a concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes, tá certo? Então, isso é o meu Q. Então, essa daqui é a minha relação que eu tenho entre a variação da energia livre de Gibbs, tá certo? Para uma reação química, tá certo? Então, eu consigo encontrar o meu quociente de reação a partir dessa equação aqui. Sendo que quando eu estou no equilíbrio, no meu estado de equilíbrio, no equilíbrio químico, certo? O meu valor de ΔG de reação, ele é igual a zero, certo? E o meu valor de Q, que é o meu quociente de reação, ele vai ser igual à minha constante de equilíbrio, que é o meu K. Então, eu posso reescrever essa equação assim, ó. Aqui vai ficar zero igual a ΔG padrão de reação mais RT ln de K. Então, isolando aqui o meu ΔG padrão de reação, vou ter que ΔG padrão de reação vai ser igual a, colocar isso aqui para o primeiro membro, vai ser menos RT ln de K, certo? Então, essa expressão aqui é a expressão, se não for a mais, é uma das mais importantes da termodinâmica química, tá certo? Por que eu digo isso? Porque essa expressãozinha aqui, ela relaciona diretamente a minha constante de equilíbrio com a minha variação da energia livre de Gibbs de reação, né? A gente viu na aula passada, no encontro síncrono passado, como eu consigo realizar esse cálculozinho aqui, tá certo? De ΔG padrão de reação. Ó, vamos ver aqui. Eu trouxe o exemplo que a gente viu no encontro 5 no passado. Calcule a energia livre para a seguinte reação. Então, a gente deu uma reação, né, da amônia aqui, né, da combustão da amônia, gerando o monóxido de nitrogênio e a água. E a gente fez o cálculo, né, da minha variação de energia livre padrão de reação, tá certo? Então, a gente já fez isso na última aula. Então, a gente pode, a partir de uma reação química no estado padrão, tá certo? Calcular a constante de equilíbrio dessa equação. E isso é muito importante, porque eu consigo predizer a minha constante de equilíbrio para qualquer reação química, desde que ela esteja no estado padrão, tá certo? Então, eu tenho aqui que ΔG padrão de reação é igual a menos RT ln de K, certo? Eu posso isolar o meu K, eu posso escrever assim, ln de K é igual a ΔG, padrão de reação, RT está multiplicando, vai passar dividindo, então vai ficar menos ΔG, padrão de reação, sobre RT, tá certo? E isso aqui está em termos de logaritmo natural, eu posso isolar o K da seguinte forma, K vai ser igual ao inverso do logaritmo natural, que é a enésima, né? Vai ser igual a menos ΔG padrão de reação sobre RT. Então, a minha constante de equilíbrio eu posso calcular desta forma aqui.
Tá certo? Então, vamos calcular a nossa constante de equilíbrio, né? Então, ele pede, calcule a constante de equilíbrio em termos de concentração por quantidade de matéria, né? Então, para a seguinte reação, ok? Então, vamos calcular aqui. A gente tem o valor de ΔG padrão de reação, que a gente calculou na última aula, para esse exemplo, né? Então, a gente pegou os valores tabelados das entalpias padrão de formação, foi isso? Dos produtos pelos reagentes, e conseguiu calcular ΔG padrão da minha reação. Então, a gente tem aqui o valor, né? Menos 959,42. Tá certo? Kilojoule mol. Então, deixa eu colocar aqui. Então, K vai ser igual a E elevado a menos o menos 959,42, certo? Kilojoules mol a menos 1, não é? Então, aqui, como a minha unidade de R, que a gente já usa ela há um tempo, né? A minha constante dos gases ideais, ela é de 8,31 Joule Kelvin a menos 1, mol a menos 1. Aqui eu tenho que utilizar a mesma unidade, né? Então, sei lá, eu tinha o kilojoules, aqui eu vou ter que colocar o joule, tá certo? Então, vai ficar vezes 10 a terceira, né? Vezes 10 a terceira, quilo, que equivale ao kilojoule. Então, joule, mol, não é isso? Kilojoules, mol a menos 1. Perfeito. Pronto. Então, aqui embaixo, dividindo, nós vamos ter a constante dos gases, 8,31, Joule Kelvin a menos 1, mol a menos 1, e o meu valor de T, que para o meu estado padrão é a 25 graus Celsius, certo? Então, 25 graus Celsius em Kelvin, né? As minhas unidades aqui estão em Kelvin, né? Então eu tenho que transformar. Então, vai ficar o quê? 273,15 mais 25, que vai me dar os 298,15 Kelvin, né? Então, isso aqui vezes 298,15 Kelvin. Todas as unidades, elas vão ser canceladas, tá certo? O Kelvin com o Kelvin, o Joule, o mol e o mol. Então, nós não vamos ter unidade para cá, tá certo? Tem outra justificativa também termodinâmica para o valor de K ser adimensional, que a gente vai ver logo mais, tá certo? Então, eu faço toda essa continha aqui e eu vou ter o meu valor de K, da minha constante de equilíbrio, tá certo? Então, eu faço toda essa continha aqui. Deixa eu ver que eu não tinha preparado ela. Pronto, então eu vou ter menos com menos vai dar mais, né? Eu vou ter 959,42 exponencial à terceira dividido por 2.467,63 aproximadamente. Então eu vou ter que a minha constante de equilíbrio aqui para essa reação vai ser 387,2. Colocar assim. Não tem unidade, né? É uma grandeza adimensional, tá certo? Pronto, então essa daqui é a nossa equação termodinâmica da constante de equilíbrio. Então perceba que ela tem uma utilidade muito grande. Eu posso calcular a minha constante de equilíbrio para qualquer sistema padrão, para qualquer reação padrão. Então todos os exemplos que vocês calcularam
a entalpia, vocês calcularam a entropia, a energia livre de Gibbs, vocês podem calcular também a constante de equilíbrio, desde que a minha reação esteja nas condições padrão, correto? Porque nas condições padrão eu vou estar utilizando os meus valores tabelados, não é isso? Então a gente utiliza, no caso aqui, para calcular o ΔG padrão de reação, aquela expressãozinha que a gente viu na última aula e fez um exemplo dela, né? ΔG padrão de reação é igual ao somatório do número de mols da energia livre padrão molar dos produtos, certo? Menos o somatório do número de mols da energia livre padrão molar dos reagentes, né? Final menos inicial. Então, observe que não existir o N aqui também faz todo sentido, porque a quantidade de matéria, o número de mols, ela já foi utilizada quando eu calculei o ΔG padrão de reação. Tá certo? Então, vamos caminhar que vai ficando mais claro. Ok, pessoal? Então, eu tenho, além da definição termodinâmica, eu tenho outras formas de calcular o equilíbrio, não é? Na aula que eu pedi para vocês assistirem, eu tenho aqui uma equação química genérica, né? Vou colocar aqui todos eles gasosos. Então, aqui eu tenho uma equação química genérica. Então, essa equaçãozinha química aqui genérica, ela pode me dar a minha constante de equilíbrio. A constante de equilíbrio, ela sempre vai ser o quê? A razão dos produtos, tá certo? Pelos meus reagentes, ok? A gente calcula a constante de equilíbrio para duas situações: as pressões parciais e a consideração por quantidade de matéria. E também pela atividade, que a gente também vai falar da atividade aqui, né? Então, a constante de equilíbrio, aqui vocês sabem que ela vai ser igual à razão. Se eu escrever ela em quantidade de matéria, vai ser a razão entre os produtos, concentração de C elevado ao meu coeficiente estequiométrico, concentração de D elevado ao meu coeficiente estequiométrico, sobre os meus reagentes, concentração de A elevado ao meu coeficiente estequiométrico, concentração de B elevado ao meu coeficiente estequiométrico, tá certo? Então, essa aqui é a minha equação da constante de equilíbrio em termos de concentração. Lembrar que o colchetes, ele representa a minha concentração por quantidade de matéria. Eu também posso escrever a minha equação em termos de pressão parcial, tá certo? Então, eu represento com um P maiúsculo, o C, que é a minha substância subscrito aqui, e aqui em cima o C minúsculo. Também represento o D aqui, da mesma forma, né, os produtos, e aqui eu tenho os meus reagentes, também da mesma forma, tá certo? Então, como a gente vai ver mais à frente, esses valores aqui, eles são para estados padrão também. Por isso que a minha constante de equilíbrio, ela não tem unidade, tá certo? Ela não tem unidade porque é como se eu fizesse para cada substância a divisão pelo seu estado padrão, tá certo? Que a concentração dele seria igual a 1. Então seria se cada um desses daqui, por exemplo, eu pegasse o meu C e dividisse o meu C pelo meu C padrão. Esse C padrão, ele vai ser igual a 1. Então, o C aqui tem a minha unidade, mol litro a menos 1, e o C padrão também tem a minha unidade. Essas unidades, elas se cancelam, tá certo? Então, a minha constante de equilíbrio, ela fica sem unidade, porque cada substância, tá certo? Seja ela em concentração, ou seja ela em pressão, ela cancela as suas unidades, porque ela se divide com ela mesma no estado padrão.
tá certo? Então, vamos continuar aqui. Como vocês já devem saber, eu vou representar aqui novamente a equaçãozinha, certo? Como vocês já devem saber, o equilíbrio, ele é um equilíbrio dinâmico, tá certo? Então, nós também conseguimos representar o equilíbrio químico através da sua equação cinética, tá certo? Então, observe que como o equilíbrio é importante, né? Eu volto a reenfatizar isso. Então, o equilíbrio, ele é tão importante e fundamental na química, não é? Ele é tão natural que eu consigo determinar ele, certo? De três maneiras diferentes. A partir da ação das massas, a lei de Gutenberg-Vage, que foi essa daqui que nós acabamos de falar, certo? Então, essa razãozinha aqui foi feita por Gutenberg-Vage lá no século XIX. Né? O pessoal não estava estudando termodinamicamente a equação, certo? Então, ela foi investigada e confirmada termodinamicamente, o que é extremamente válido, que mostra o embasamento matemático dessa condição de equilíbrio, e ela também pode ser determinada através da cinética. A gente vai ver mais adiante, mas talvez vocês já tenham visto no ensino médio, certo? A minha equação de velocidade, a minha lei de velocidade, ela pode ser escrita da seguinte forma. Vou colocar o casinho aqui desenhado de uma maneira um pouco diferente, para não confundir com o K da constante de equilíbrio. Então, o K da velocidade, ela é a constante de velocidade. Ela é dado pela concentração por quantidade de matéria dos produtos, certo? Elevado às suas ordens de reação, não é? Então, eu represento com outra letrazinha aqui, M e N. Esse N ficou igual ao M. Deixa eu agitar aqui. Certo? M e N. Certo? A gente vai ver isso mais adiante. Então, eu não posso representar, por exemplo, com o Azinho e o Bzinho, porque são diferentes, não é? Então, a gente vai ver que as constantes de velocidade, elas são próprias das reações químicas, certo? Então, eu não consigo predizer uma equação de velocidade para todos os sistemas, tá certo? Então, a equação de velocidade, ela é individual do processo reacional. É diferente da nossa equação do equilíbrio. Então, a nossa equação do equilíbrio, ela é uma só. Em termos termodinâmicos, tá certo? E em termos da lei da ação das massas, em termos estequiométricos. Ok? Então, isso daqui é minha equação genérica da velocidade, podemos dizer assim. Aí nós vamos deduzir a equação do equilíbrio, tá certo? A partir dessa expressão de velocidade. Então, para isso, nós temos que considerar o seguinte, que os coeficientes estequiométricos, quais são os coeficientes estequiométricos? Azinho aqui, Bzinho, né? Czinho, Dzinho aqui, no caso, para esse não vai entrar. Então, os coeficientes estequiométricos, eles serão iguais à ordem de reação, certo? Então, eu quero dizer matematicamente o quê? Que esse Mzinho aqui vai ser igual ao A, certo? O Nzinho vai ser igual ao B, certo? Da mesma forma que aqui, né, para o C, vai ser igual ao Czinho e aqui para o Dzinho. Então, vocês sabem que essa dupla seta aqui, que caracteriza uma equação química no estado de equilíbrio, ela tem um significado, não é? Então, a primeira seta, ela é a seta da minha reação direta. A reação de modo como ela acontece. Eu tenho aqui os meus reagentes e eles formam os meus produtos, né? Todo mundo já tem noção disso. Então, isso aqui é a minha seta da minha reação direta. A segunda seta é a minha seta da minha reação inversa. Então, significa que no equilíbrio,
uma quantidade dos meus produtos vai se tornar reagentes e vice-versa, né? Por isso que está a seta para os dois lados. Então, essa seta aqui, eu vou dizer que ela tem uma velocidade V1 e essa daqui, vou dizer que tem uma velocidade V2. Então, no equilíbrio, as velocidades, elas são iguais, certo? Então, no equilíbrio, V1 é igual a V2, tá certo? Não confundir, que acontece muito, né? Talvez vocês pensem dessa forma, confundir velocidade com concentração, tá certo? Não tem relação. Ou seja, eu posso ter, vamos supor, 100 gramas de reagente no equilíbrio e apenas 0,01 grama de produto no equilíbrio, ou vice-versa, né? Tá certo? Então, isso significa o quê? Que uma parcela daquela minha substância, ela se transforma em reagente e uma parcela se transforma em produto. Isso é perfeitamente natural, não é? As reações químicas, elas não se finalizam, elas não chegam à sua totalidade, né? Então, uma reação, ela nunca se processa 100%. É claro que isso em condições controladas. A gente pode entender isso de maneira mais simples, até com um fenômeno físico. Então, por exemplo, né, se eu tenho aqui um recipiente com água e deixo ele aberto aqui ao sol de serra talhada, né, uma temperatura amena de 40 graus Celsius, por exemplo, se esse meu sistema é aberto, quer dizer que toda a minha matéria ela vai ser removida. Então, meu sistema vai perder a minha matéria para a minha vizinhança, tá certo? Mas se eu fecho esse meu sistema aqui, a minha matéria ela não vai mais escapar e esse meu sistema aqui vai entrar em um estado de equilíbrio líquido-vapor, tá certo? É a mesma ideia das reações químicas. Se eu dou mais energia para uma reação química, ela vai continuar a se processar, até que ela consuma quase que completamente todo o seu reagente. Então, a ideia é essa. Então, no equilíbrio V1 é igual a V2, então eu vou escrever duas equações aqui. Vou escrever a minha equaçãozinha na ordem direta, tá certo? E a minha equaçãozinha na ordem inversa. Então, ordem direta, eu estou formando meus produtos. Na ordem inversa, eu estou formando o quê? Os meus reagentes, né? Então, aqui a minha equação V1 e aqui a minha V2, certo? Então, aqui eu tenho A. Então, só fiz aqui, só desmembrar essa equação, tá certo? Então, eu vou escrever a equação da lei de velocidade para cada uma dessas aqui, com base nessa minha expressãozinha aqui. Então, minha velocidade, minha expressão da lei de velocidade de V1, da minha primeira equação, da minha equação química direta, vai ser o quê? A constante da minha velocidade, que eu estou fazendo com um desenhozinho diferente, concentração de A elevado a Azinho, né, porque eu estou considerando o coeficiente estequiométrico igual à ordem de reação, vezes a concentração de B elevado a Bzinho. Então, esse daqui é a minha equação de velocidade para minha primeira equação, né? E para V2, a mesma coisa o meu K, a minha constante de velocidade, concentração dos meus reagentes, igual ao exemplo aqui de cima. Então, FC elevado a Czinho, concentração de D elevado a Dzinho. Então, no equilíbrio V1 é igual a V2, o que eu vou fazer? Eu vou escrever as duas equações aqui. Deixa eu mudar aqui. Então, eu vou escrever essa igualdade aqui embaixo. Então, vai ficar K, concentração. Colocar aqui K1 e K2, tá certo? Para ficar diferente. Então, constante de velocidade de 1, esse K feio aí, concentração de B, vai ser igual a K2, concentração de C, concentração de D.
Então, ficou arrochadozinho aqui. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou deixar minhas constantes de velocidade em um lado só da minha equação. Então, K1 vai ficar aqui, concentração de AB vai para o outro lado. Estava multiplicando, vai passar dividindo. Aqui está multiplicando, vai passar dividindo. Então, eu vou ter que concentração de C elevado a Czinho, concentração de D elevado a Dzinho, concentração de A elevado a Azinho, concentração de B elevado a Bzinho. Então, eu considero K1 sobre K2, ou seja, essa razão aqui das minhas constantes de velocidade igual a K. Então, se eu considero K1 sobre K2 igual a K, então K, a minha constante de equilíbrio, certo? Vai ser igual à minha constante de equilíbrio da concentração dos produtos, tá certo? Sobre os reagentes. Então, a gente demonstrou cineticamente, levando em consideração os coeficientes estequiométricos igual à ordem de reação, que a minha equação do equilíbrio ela também pode derivar de uma equação cinética, né, da lei de velocidade, tá certo? Porque as velocidades, elas são iguais. Tá certo, pessoal? Até agora vocês estão conseguindo entender um pouquinho? Pronto. Esse exemplo aqui a gente vai fazer daqui a pouco. Tem muitas folhas branquinhas aqui, né? A gente vai voltar para ele. Pronto, então eu quero demonstrar para vocês aqui a relação entre as duas constantes de equilíbrio que a gente tem, que a gente utiliza, né? Que é em termos de pressão parcial, que eu vou chamar de Kp aqui, né? Para a minha equação genérica vai ser o quê? O produto, né? Entre os meus a multiplicação dos meus produtos, P de C sobre C, P de D sobre D, P de A sobre Azinho, P de B sobre Bzinho, tá certo? Então, eu vou chegar à minha equação da constante, a minha relação de Kp com Kc, a partir da minha equação das pressões parciais. Então, como é que eu faço isso? Eu estou utilizando a equação de estado dos gases ideais. Então, a gente está considerando o meu sistema ideal, né? Então, PV é igual a nRT, certo? Então, a minha pressão parcial, ela nada mais é do que, vou isolar ela aqui, vai ficar nRT sobre V. P é igual a nRT sobre V. Observe que NV a gente já conhece, desde lá do ensino médio, do primeiro período do curso, que isso daqui é a concentração molar, não é? É o mol litro a menos 1, não é? Número de mols sobre o meu volume em litros. Então, aqui eu tenho P igual a NV sobre RT, é igual a concentração molar, tá certo? RT. P é igual a concentração molar RT. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou substituir os meus P's pela minha concentração, tá certo? Então, eu vou utilizar aqui, dizer que Kp vai ser igual a concentração de C, tá certo? Ok? Elevado a Czinho, RT elevado a Czinho também, porque tudo tá igual, né? Então, tanto faz eu elevar tudo ao a C, né? O meu coeficiente estequiométrico, porque ele vai estar com os dois aqui. Vezes, eu coloco aqui um parênteses para dizer que é com tudo, vezes, colocar um vezinho aqui, concentração de D elevado a Dzinho, RT elevado a Dzinho também, né? Então, é uma aritmética grande aqui. Então, concentração de A elevado a Zinho, RT elevado a Zinho também, vezes concentração de B elevado a Bzinho, RT elevado a Bzinho também. Certo? Então, nós temos aqui essa aritmética, e o que a gente vai fazer é
separar esses termos aqui. Como vocês já observaram, né, aqui eu já tenho a minha constante de equilíbrio em termos de concentração. Ó. Eu tenho as minhas concentrações aqui, não é isso? Então, eu vou isolar. Então, vou fazer aqui novamente essa aritmética grande aqui, C elevado a Czinho, D elevado a Dzinho, concentração de A elevado a Azinho, concentração de B elevado a Bzinho, vezes os meus RTs. Aí vou ter RT, um força aqui, RT elevado a C, RT elevado a D, RT elevado a Azinho, RT elevado a Bzinho, tá certo? Então, isso daqui eu já posso substituir por K. Me resta isso daqui. Isso daqui é uma divisão de fração, né, com que eu tenho o mesmo expoente. Então, isso daqui eu posso simplificar da seguinte forma. Eu vou ficar com RT, C mais D, né? Aqui eu vou ter RT, Azinho mais Bzinho, certo? E isso daqui eu também posso simplificar. Essa divisão aqui, RT dividido por RT, vai ficar igual ao seguinte. Vai ficar RT, certo? Elevado a C mais D menos A mais B. Olha que interessante, ó. C mais D menos A mais B, isso é o que a gente já viu, é a minha variação de número de mols. Não é o meu coeficiente estequiométrico, esse Czinho, Dzinho, Azinho, Bzinho? Então, isso daqui nada mais é do que a minha variação do número de mols. Então, logo eu posso escrever ó, que Kp vai ser igual a Kc vezes, né, RT, vou colocar aqui o parêntese, variação do número de mols. Tá certo? Então, eu posso escrever dessa forma aqui. Tá certo, pessoal? Então, isso significa o quê? Que eu posso descobrir a concentração, a constante de equilíbrio, no caso, em termos de pressão parcial, a partir da minha constante de equilíbrio em termos de concentração molar e vice-versa, tá certo? Então, isso também é um artifício muito interessante para mim. Porque, por exemplo, ó, voltando aqui ao meu exemplo, que é uma continuação do anterior, calcule a constante de equilíbrio em termos de pressão parcial para a seguinte reação. Então, essa reaçãozinha aqui, a gente já trabalhou, não é? Então, a gente já acabou de calcular o valor de Kc no exemplo anterior. Então, Kp vai ser igual a Kc, certo? RT, variação do número de mols. Então, aqui, esses meus valores são constantes. Esse aqui a gente já calculou no nosso slide anterior. E a gente vai encontrar Kp. Então, vamos primeiro colocar aqui o nosso valor de Kc. Certo? Então, a gente calculou Kc aqui. Então, Kc foi 368,2. 387,2, perdão. 387,2 vezes o que eu tenho aqui. Eu tenho o meu R, não é? Então, vai ser o meu 8,31, certo? Vezes o meu, a minha temperatura que vai ser os 25 graus Celsius, ou seja, 298,15 Kelvin, certo? Elevado à minha variação. Então, observe que a minha equação ela está balanceada, ela é extremamente importante, né? Então, aqui a gente vai colocar o quê?
os números de mols final menos inicial. Então, vai ser o que aqui? 6 mais 4, não é isso? Menos inicial 4 mais 5, certo? Então, fazendo essa continha aqui toda, a gente encontra o meu valor da constante de equilíbrio em termos de pressão parcial. Ok? Certo? Alguma dúvida até aqui? Não, professor. Pronto, tá certo. Então vamos continuar aqui. Olha, então a gente voltando lá à nossa ideia inicial, né? A gente escreveu a constante de equilíbrio, ΔG padrão de reação, é igual a menos RT ln de K, né? Então essa aqui é a nossa equação principal, que relaciona ao meu K, a minha constante de equilíbrio e a minha variação de entropia. Esse K aqui, a minha constante de equilíbrio, ela pode ser calculada em termos de atividade química, né? Na verdade, o correto seria a atividade química. Então, eu posso escrever esse K aqui da seguinte forma, né? Para a minha equação genéricazinha. Azinho é um A minúsculo, mas sendo escrito grande. De C, Czinho, A, Dzinho, sobre A de B, Azinho, aqui, Azinho aqui, A, B e B, tá certo? Então, eu posso escrever dessa forma, que é a forma mais correta. Então, a minha ΔG padrão de reação vai ficar igual a menos RT ln dessa minha razão aqui, certo? Então, a atividade, ela é uma condição semelhante às pressões parciais que nós tínhamos, porque a atividade química, né, ela relaciona, né, a atividade, ela é igual a gama, certo? Que é o potencial, o coeficiente de atividade, perdão, vezes a concentração, tá certo? Essa atividade química aqui, ela vai ser proporcional à minha concentração por quantidade de matéria que nós utilizamos, vezes esse coeficiente aqui, tá certo? Esse coeficiente, para soluções ideais, que a gente chama, igual aos nossos gases ideais, ou seja, entenda por ideal uma solução onde os solutos, certo, estão numa concentração tão baixa que eles não interagem uns com os outros. Então, nessas condições, que vai ser em torno de concentrações menores do que 10 a terceira, mol litro a menos 1, então nós dizemos que a nossa atividade vai ser igual à nossa concentração. E isso, em várias partes da química, é muito útil, porque muitas medidas que nós fazemos, elas são a baixas concentrações, certo? Então, muitas medidas instrumentais nós fazemos, aqui eu tenho menos aqui, perdão. Muitas medidas instrumentais que nós fazemos, elas são medidas em soluções diluídas. Então, existem várias outras leis químicas e físicas que elas só vão funcionar em sistemas nessas condições, em situações ideais, tá certo? Que são diluídos. Nas nossas atividades práticas do dia a dia,
nós ignoramos essa diferença da concentração com a atividade, porque vai gerar um erro pequeno, tá certo? Então, gera um erro pequeno e esse erro ele se torna desprezível para nós. Ok, pessoal? Então, outra coisa que é importante, né, que vocês devem ver mais à frente, que não é tão simples de explicar, existem várias maneiras de você lidar com isso, né? A gente, como aqui no meu curso de Físico-Química, o curso de Química Geral, então tem muitas deduções que a gente não pode fazer, porque a gente não, vocês não viram a física ainda para isso, né? A física, no caso, o cálculo, né? As derivadas parciais. Então, muita coisa a gente aproxima aqui, mas a ideia continua a mesma. O potencial químico, ele tem uma ideia muito importante para a gente, e essa ideia vai ficar muito visível lá na eletroquímica, quando a gente está utilizando a equação de Nernst, por exemplo, certo? Porque o potencial químico, ele é o fluxo de massa de de uma região para outra. Por isso que ele chama de potencial, né? Potencial, a gente conhece lá da física, do ensino médio, que é a energia armazenada em um sistema, tá certo? Então, é a energia que aquele sistema potencialmente pode utilizar, né? E ele pode variar pela posição daquele meu sistema ou pelo estado que aquele meu sistema ele se encontra, né? Então, numa barragem eu tenho uma água represada ali e ela tem uma energia potencial alta. Então, aquela energia potencial, se aquela barragem romper, por exemplo, aquela energia potencial vai se tornar toda em energia cinética, não é? Então, vai ter uma grande liberação de energia, tá certo? Na forma agora de energia cinética. Então, isso é interessante para que a gente comece a entender. Então, o potencial químico, eu apresentei a vocês aqui dessa maneira bem trivial, mas mais tarde, não é, quando vocês tiverem curiosidade, eu vou deixar até uns links na nossa sala de aula para vocês verem as aulas de outros professores, se vocês tiverem curiosidade e mais à frente no curso, é interessante que vocês observem mais com mais calma, né, e atenção o significado realmente desse potencial químico, tá certo? Então, o potencial químico ele pode ser escrito da maneira que a gente escreveu, né, como sendo a energia livre de Gibbs molar, tá certo? A energia livre de Gibbs molar, que é igual à energia de Gibbs sobre o número de mols, mas também pode ser escrito de outras maneiras. Dentre elas que a gente mais usa é o trabalho de não expansão do potencial padrão, lá na equaçãozinha de Nernst, que a gente utiliza a força eletromotriz, tá certo? Pronto. Então vamos continuar aqui. Ok, pessoal? Então, o que eu quero que vocês tenham em mente é isso, que eu tenho várias maneiras de chegar à mesma equação da constante de equilíbrio, e as constantes de equilíbrio, elas são muito importantes para a gente. Existe, na aulazinha que eu pedi para que vocês vissem com antecedência, não é? Algumas implicações interessantes, tá certo? Então, uma implicação interessante é a grandeza do meu valor de K, né? Então, a grandeza da minha constante de equilíbrio K, ela é muito importante para a gente, porque ela permite que a gente faça predições, tá certo? Então, por exemplo, vamos colocar aqui uma reaçãozinha aqui bem básica. Eu tenho íons prata
reagindo com íons cloreto, tá certo? Então, íons prata reagindo com íons cloreto, isso aqui é uma reação que ela tem uma constante de formação muito alta, então ele vai formar o cloreto de prata sólido, tá certo? Então, o cloreto de prata sólido, por sua vez, em solução, certo? Ele vai conseguir se dissociar, tá certo? Então, ele se dissocia formando os íons prata mais aquoso e os íons Cl menos aquoso. E isso entra em equilíbrio com ele. Então, essa daqui é a minha equação de equilíbrio para esse meu sal, né? Esse meu sal sólido aqui. Então, essa minha constante de equilíbrio, eu escrevo ela como produto de solubilidade, KPS, que é a mesma coisa das outras constantes de equilíbrio. Ela é a razão dos produtos sobre os reagentes. Sendo que, no caso aqui, o meu reagente, ele não entra na equação da constante de equilíbrio, porque ele é um sólido, né? Então a gente diz que a atividade dele, aquele azinho lá atrás, que a gente falou, ele é igual a 1, tanto para sólidos quanto para líquidos, tá certo? Então, sólidos e líquidos, que a gente chama de líquidos puros, né? A atividade dele a gente considera igual a 1. Então, a gente considera igual a 1 para que ela não influencie na nossa equação do produto aqui, né? A nossa equação do equilíbrio, tá certo? Por quê? Porque, de fato, esses sólidos, eles não reagem, certo? Então, a atividade química, ela nada mais é do que a disponibilidade das minhas substâncias em reagirem, tá certo? Então, se eu tenho um sólido que tem um valor de produto de solubilidade muito baixo, certo? Então, aqui está na ordem, deixa eu ver se eu encontro. Aqui eu deixei uma tabela aberta. O cloreto de prata, o produto de solubilidade dele é 1,8 vezes 10 a menos 10, certo? Então, o KPS dele é 1,8 vezes 10 a menos 10. Então, ele é um valor de K, né, muito baixo. Então, o que significa um valor de K muito baixo, muito menor do que 1? Significa que a minha reação inversa, certo? Ou seja, a minha reação que resulta no meu reagente, ela é favorecida, tá certo? Isso de maneira bem simples, significa dizer que aquela minha substância, ela não quer formar os meus produtos para aquele meu sistema, tá certo? Mas ele forma em uma pequena proporção. Por exemplo, a principal constante de equilíbrio que nós utilizamos durante toda a nossa vida acadêmica e profissional é a constante de equilíbrio da água, da autoprotólise da água, né? A água, ela gera naturalmente íons H+ e íons OH-, certo? Ela se ioniza por si só, mas ela se ioniza em uma quantidade muito pequena, tá certo? Então, a constante de equilíbrio aqui da água, vocês já conhecem, né? Vai ser concentração de H+, concentração de OH-. E esse valor aqui é na ordem de 1 vezes 10 a menos 14, certo? A temperatura constante, né? Todas as equações, todos os valores tabelados de constante de equilíbrio, eles mantêm a temperatura constante, tá certo? Se eu mudar a temperatura, eu mudo o meu valor da minha constante. Então, esse 1 vezes 10 a menos 14 aqui é a constante de equilíbrio da água. Significa que a concentração que eu tenho desses íons em água é da ordem de 1 vezes 10 a menos 7 mol litro a menos 1, para cada um deles, né?
Então, isso daqui, no meu equilíbrio, que é o equilíbrio da água lá, que a gente vê no pH, não é? Que o pH igual a 7, a gente vai falar mais sobre isso, é neutro. Ou seja, por que é pH neutro? Porque eu só estou considerando o H+, e o H- proveniente da minha água. Várias coisas que eu coloco na minha água, ela vai influenciar essas concentrações de H+ e OH-. Aí é por isso que veio o conceito de acidez e basicidade, tá certo? Então, substâncias que têm um caráter ácido, eles diminuem o pH da água, ou seja, aumentam a concentração de íons H+, e substâncias que têm um caráter básico, elas aumentam a concentração de íons OH-, ou seja, aumentam o pH da minha água. E por que esse é a principal constante de equilíbrio da gente? Porque a maioria das reações químicas que nós trabalhamos no laboratório são todas em sistemas aquosos. Então, se o sistema é aquoso, a concentração desses íons aqui vai influenciar muitas reações, tá certo? Então, ele vai influenciar reações de complexação, reações de óxido-redução, de transferência de carga, né? Então, reações de precipitação, ele vai disponibilizar ou não aqui outros reagentes, outras substâncias venham a reagir, tá certo? Então, por isso que é muito importante controlar o pH da água, porque um pH muito ácido, ele vai permitir que outras reações aconteçam, não é? Então, a concentração maior de H+, ele vai querer se estabilizar, então ele vai roubar as cargas de qualquer coisa. Então, por exemplo, um ácido forte, ele vai destruir a matéria orgânica, não é? Ele vai queimar, como a gente chama no popular, porque ele vai destruir aquele material para se estabilizar. Ele vai roubar os elétrons daquele material. Da mesma forma que o excesso de hidroxílias também faz. Uma base forte, né? Muita gente utiliza para desentupir ralo, pia, a soda cáustica, não é? Que é barato de se obter, que é o hidróxido de sódio. Então, o hidróxido de sódio, ele, quando ele se dissolve, né, ele libera muita energia, né, é bastante exotérmico, né, libera muito calor. Então, ele libera energia na forma de calor e permite, através da liberação do íon hidroxila em grande quantidade, que a matéria orgânica seja destruída. Ele vai roubar as cargas dos compostos orgânicos, tá certo? E isso vai fazer com que aquela minha matéria orgânica, ela seja degradada, né? Ela vai ser destruída, certo? Então, por isso que é utilizado a soda cáustica, assim também como o ácido muriático, não é? Que é o ácido clorídrico, certo? Então, essa é a ideia. Então, a grandeza do K, da constante de equilíbrio, ela vai ser um indicativo muito forte se aquela minha reação ela vai ou não ocorrer, tá certo? Então, como eu sempre falo, o hidróxido de alumínio, né? A constante de equilíbrio dele é em torno de 1 vezes 10 a menos 33. Então, é baixíssimo. Então, a solubilidade do hidróxido de alumínio, ela é extremamente pequena. É por isso que o hidróxido de alumínio, ela é utilizado, né, os sulfatos, para gerar o hidróxido. Ele é utilizado nas estações de tratamento de água para fazer processos de precipitação. Então, ele precipita porque ele se liga na matéria orgânica, né, nos compostos que estão suspensos na água e coagula aquelas substâncias. Então, ele coagula uma grande carga de matéria orgânica e aquele material que ele forma, ele é muito pouco solúvel. Então, eu consigo liberar aquele meu material da água, certo? Então, eu consigo limpar a minha água através do sulfato de alumínio, né, que vai formar o hidróxido de alumínio pouquíssimo solúvel, tá certo?
Então, outra implicação da constante de equilíbrio vai ser os potenciais químicos. Então, os potenciais de redução, que a gente vai ver também, eles são potenciais que a gente vai ver se uma substância ela vai reduzir ou vai oxidar de acordo com o seu potencial de redução. Então, quanto maior o potencial de redução em comparação a uma outra espécie, aquela espécie vai se reduzir, vai receber elétrons mais rapidamente, tá certo? Então, tudo isso tem implicação. Todas essas implicações, elas são do equilíbrio químico, ok? Porque senão a gente não teria parâmetro nenhum. Então, como é que eu avalio, por exemplo, que o cloreto de prata ele é muito insolúvel, certo? Então, uma das maneiras de avaliar é através do meu produto de solubilidade, a minha constante de equilíbrio daquele sólido, da mesma maneira do hidróxido de alumínio e da mesma maneira de centenas de outros, tá certo? Então, a gente consegue calcular a constante de equilíbrio a partir da variação da energia livre de Gibbs de reação. Ficou algum mais outro exemplo aqui? A gente já fez outros. Tá certo, pessoal? Então, é isso que eu tinha para mostrar para vocês. A ideia que a gente tem de constante de equilíbrio, tá certo? A gente vai continuar estudando, né? Na verdade, o que a gente estuda muito em química é equilíbrio químico, né? Todos os nossos sistemas estão em equilíbrio, que a gente avalia, que a gente quantifica. É como eu falei para vocês deixa eu parar aqui a apresentação, certo? É como eu falei deixa eu ligar aqui a câmera. Cadê? Pronto, aqui. Tá certo, pessoal? Então deu para entender alguma coisa? A ideia que eu quero que vocês tenham é essa, que como eu falei no início, tinha menos alunos, o equilíbrio químico ele tem que ser encarado como algo natural, tá certo? Então, eu posso predizer o equilíbrio químico através da termodinâmica, não é? A partir da minha equação, ΔG é igual a menos RT ln de K, tá certo? Então, eu posso predizer o que é a constante de equilíbrio a partir da termodinâmica, posso predizer ele a partir do quociente de reação, que é o meu Q, né? Na verdade, quando Gutenberg e Vaz eles estudaram a relação entre a proporção, né, de produtos e de reagentes, ele estava justamente fazendo o quê? Então, eles viram que chegava um momento que as reações, independente das concentrações, elas tendiam a um valor que era constante. Então, o meu valor de Q, que é o meu quociente de reação, que é a mesma definição do K, né, porque é a mesma coisa, ele tornou constante. Então, quando o Q, o quociente de reação, se tornou constante, ele acaba mudando de nome, que a gente chama de constante de equilíbrio. Então, a constante de equilíbrio, ela é muito natural. Eu não preciso estar estudando em um sistema fechado, tá certo? Para que o meu equilíbrio aconteça. Então, o que eu vejo muito, que eu estava falando logo no iníciozinho, muitos os livros didáticos de ensino médio, sobretudo, eles elencam como pode dizer, restrições para o equilíbrio, não é? Então, o equilíbrio só acontece se aquilo ali acontecer. Não, na verdade, aquelas restrições, elas são para que nós consigamos interpretar os fenômenos de maneira correta, tá certo? Então, é igual ao que a gente utiliza os gases ideais, né? A ideia do gás ideal, porque é um sistema controlado que a gente consegue fazer predições a partir deles, predições quantitativas. Então, por isso que a gente utiliza tanto o sistema de gás ideal, porque se a gente colocar interações moleculares, né, que existem de fato, a ideia que a gente está construindo, ela fica muito mais
complexa, tá certo? Então, por isso que a gente utiliza os gases ideais. Ok, pessoal? Então, é natural. No laboratório, nós praticamente, né, no dia a dia, a não ser que seja uma reação específica, a gente trabalha em sistemas abertos. Sendo que o nosso sistema, ele é fechado, por assim dizer, porque não há uma troca significativa com a vizinhança, né? Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma titulação, certo? Aquele meu sistema, ele é aberto, mas não uma troca significativa de matéria com o ambiente no período que eu estou avaliando, tá certo? Quando na física a gente utiliza sistemas fechados, sistemas isolados, a gente está querendo dizer que ao longo do tempo aquela condição ela tem que se manter, tá certo? Então é lógico, se eu faço uma titulação ácido-base tradicional e se eu deixo ela lá na minha bancada, ela pode até mudar de cor do meu titulante. Eu acho que vocês já observaram isso, porque a própria solução ela absorve, né, o dióxido de carbono, o CO2 do ar, e forma ácido carbônico, que é fraquinho, mas se a sua concentração de fenolftaleína que você colocou não foi muito alta, ou você fez a titulação bem, fez bem feita a titulação e parou ela, né, o ponto final, no momento do equilíbrio, né, então, aquela corzinha da sua fenolftaleína, ela fica bem tênue, aquele rosazinho bem fraco. Então, ao longo do tempo, aquela sua solução, a superfície da solução, ela vai receber o dióxido de carbono, que vai decantar, né, vai entrar em contato com a superfície do líquido, no caso da água, e vai gerar o gás, o ácido carbônico. E esse ácido, como o nome diz, ele é um ácido fraco, mas ele vai influenciar na concentração de íons H+. Então, mudou o pH, a coloração daquele minha substância, ela já muda, né? Então, os nossos sistemas físicos, os nossos sistemas químicos, acontece também essa troca, mas sendo que isso não é significativo para o nosso estudo. Entende o que eu estou dizendo? Então, é natural. Então, é natural o equilíbrio, certo? Então, ele vai acontecer, queira você queira ou não, né? Então, mas para estudar, a gente precisa controlar aquele ambiente, tá certo? Então, no nosso laboratório, a gente estuda em condições controladas, ok? Pronto, então, eu acho que era só isso que eu tinha para falar para vocês. Eu vou passar a próxima lista de exercícios para vocês, vai estar bem leve, bem suave, tá certo? Vejam lá as outras, a aula 7, né, do curso de agronomia, que está lá, eu vou mandar também para vocês pela sala de aula do Google, mas já está lá disponível, porque aquela visãozinha lá de equilíbrio químico em termos da lei da ação das massas é uma das formas que a gente calcula o equilíbrio, tá certo? Então, a gente viu 3 maneiras de chegar na constante de equilíbrio hoje. Viu através da termodinâmica, através da lei da ação das massas e através da cinética da reação. Tá certo? Da lei de velocidade das reações, né? Ok, pessoal? Então, qualquer coisa podem perguntar, né? Sintam à vontade. Podem mandar e-mail, podem falar no privado, se assim desejarem, tá certo? Então, vão estudando, vejam nos livros, foi passado para vocês uns links de uns livros, tá certo? Para vocês estudarem, e no mais é isso, certo? Eu vou finalizar aqui a gravação.